Evangelho de Lucas, capítulo 8, verso 1 até o verso 9. A palavra de Deus diz assim: Aconteceu, depois disto, que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola: Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1, dizendo isto, clamou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Que parábola é esta? Bom, irmãos, primeiro é necessário esclarecer por que eu escolhi o Evangelho de Lucas, porque essa passagem, ela também está nos outros 2 evangelhos sinóticos, né? Eles têm similaridades grandes nas suas narrativas, Mateus e Marcos. Por que eu escolhi Lucas? 2 razões principais. A primeira é que a maioria dos estudos que eu encontrei estavam baseados em Mateus e em Marcos. Então eu percebi que é mais fácil estudar sobre esses 2. Escolhi estudar o mais difícil para o nosso bem, não apenas para o meu bem. Então vamos estudar mais no texto de Lucas, especificamente por essa razão, porque a maioria dos estudiosos estuda ou o Evangelho de Mateus ou o Evangelho de Marcos nessa passagem. Tá? Primeiro esclarecimento, o contexto em que isso se passava. Nos primeiros 3 versos, nós vemos uma situalização bem clara. Lucas capítulo 8, verso 1 a 3. Aconteceu depois disto que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Então, a primeira percepção que a gente tem na pregação do Evangelho é que Jesus já fazia isso antes mesmo dos discípulos entenderem isso que ele ia dizer, a semeadura. Os próprios discípulos, os 12, já iam com ele, já estavam sendo instruídos, mas eu não creio que eles já estivessem convertidos. O nosso pastor também não acredita que nessa ocasião eles já fossem convertidos. Eram apenas tocados pela mensagem do Evangelho, simpatizantes, a gente pode chamar assim, tinham uma empatia pelo Evangelho, mas não tinham sido transformados ainda pelo Espírito Santo, mas já estavam ali, os 12 e as mulheres. Por quê? Havia um serviço, acompanhavam Jesus, havia uma oferta com os próprios bens, as mulheres colaboravam, imagino que além das próprias posses, até com o serviço também, havia já a gratidão, mas ainda não havia o Evangelho no coração. Então, esse é o contexto. Já temos um grupo que acompanha um pregador, essa palavra já é ministrada de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, mas ainda não tem ninguém convertido. É importante observar isso. É possível acompanhar um pregador e não ser tocado pelo Evangelho. Tá? Então havia um serviço, havia uma oferta, havia uma gratidão e havia um pregador do Evangelho,
ministrando a palavra de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. Esse é o contexto inicial. Um outro aspecto importante que esses versos iniciais colocam é que é impossível ministrar a palavra de Deus sem mudar de posição. É impossível. Eu tenho que mudar de posição. Física, emocional, intelectual e espiritualmente. Se eu tentar me manter na mesma posição, eu não vou pregar o Evangelho. Eu vou estudar o Evangelho, eu vou analisar o Evangelho, eu vou me tornar muito simpático ao Evangelho, mas eu só vou pregar de verdade o Evangelho quando eu mudar de posição. Jesus fazia isso, de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. Então há um movimento que acompanha a pregação. Tá? Sem esse movimento, sem essa ação, não há pregação do Evangelho. Tá? Um aspecto importante da mudança de posição é que ela não é para favorecer o pregador. No mesmo Evangelho de Lucas, só que no capítulo 5, aí eu vou puxar um pouco a sardinha para o lado do Genezaré, tem uma passagem que justifica o nome do nosso ministério. Evangelho de Lucas, capítulo 5, os 3 primeiros versos dizem assim: Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Em suma, Jesus chegou ali na praia, e devia estar começando a falar sobre a palavra de Deus, e o grupo que queria ouvir foi comprimindo ele. Se formou um desconforto, não era possível que todos entendessem o que ele estava dizendo, porque ficou aquele monte de gente em volta. Para resolver o problema, o que Jesus fez? Deu a primeira aula de acústica, pediu para Pedro, para que ele pudesse usar um barco, o barco foi afastado para a água, a multidão ficou na praia, e ele ministrou do barco para a praia. Ele falou do barco à multidão. Então ele estava mostrando também que, além de eu precisar ficar numa posição diferente para que seja ouvido, a multidão precisa se submeter ao que está sendo dito. A água servia tanto como um recurso acústico para que a voz dele chegasse melhor aos ouvintes, como uma separação entre quem está ministrando e quem está ouvindo. As posturas são diferentes. É claro que quem prega também está ouvindo a palavra e precisou ser tocado por ela primeiro antes de pregar, senão não vai funcionar. Mas naquela hora, é um pregador e uma multidão. Não existe uma multidão de pregadores e um pouquinho de gente ouvindo. Mais uma vez, Jesus muda de posição, escolhe uma posição que não era necessariamente confortável para ele, tanto que ele pediu ajuda para Simão para afastar o barco. Aqui nem fala se o barco ficou ancorado ou ficou balançando, ele estava lá do barco ministrando a palavra à multidão, porque era melhor para a multidão, não necessariamente para o pregador. Tá? Então, essa postura física que Jesus ocupa é um sinal claro que nós temos que mudar a gente mesmo e as circunstâncias para poder semear. É fundamental isso. Se nós não mudarmos, não haverá recurso para a ministração do Evangelho. Ele usou parábolas para explicar o que ele queria dizer. Parábolas são figuras de linguagem. Acho que a maioria sabe o que são parábolas, né? Mas reforçando só o seguinte: parábola é uma curva. Parábola não é uma linha reta. Por isso que tem aquela antena parabólica, ela forma uma curva que converge para um centro onde efetivamente tem uma verdadeira antena. A parábola reflete para a verdadeira antena. Aquela parábola enorme não é a antena. A antena é o que está na pontinha de um tubinho que fica assim na parabólica.
A parábola reflete uma verdade. Em suma, Jesus contou uma história várias vezes, mais de 30 vezes, do cotidiano, para que as pessoas entendessem algo que ele poderia dizer diretamente, mas preferiu ser didático para que facilitasse o entendimento de quem desejava entender, mas ao mesmo tempo dificultasse o entendimento de quem não desejava entender. A parábola não serve apenas para explicar. Não é apenas um recurso didático como um professor usa quando quer dar aula e quer que a turma inteira aprenda. Não, não é isso. A parábola que Jesus proferia tinha dupla função. Como a palavra diz, é uma faca, uma lâmina de 2 gumes. Então, ao mesmo tempo que ela esclarece para quem quer ser esclarecido, ela bloqueia o entendimento de quem não quer esclarecimentos. Então, não é qualquer figura de linguagem, não é apenas um recurso didático, vai muito além disso. Ela testa até o compromisso do ouvinte com o que está sendo dito. Tá? Essa é a função principal da parábola, testar a receptividade da mensagem. Tá? Vamos ver o Salmo 78, os primeiros 4 versos. Desde o Antigo Testamento, as parábolas já são citadas como recursos para Deus manifestar a sua vontade e o seu ensinamento. Salmo 78, verso 1 ao 4, diz assim: Escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábola e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Esse é um lado das parábolas, mostrar, fazer com que os menos entendidos que desejem entender também entendam, com um recurso didático favorável à assimilação. Mas, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 13, verso 34 e 35, tem um outro lado disso. Mateus 13, verso 34 e 35. Todas estas coisas disse Jesus às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta Isaías. Perdão, do profeta, já adiantei aqui a aula. Abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então Deus diz que também vai elucidar através de parábolas. Ele também vai trazer entendimento, facilitar a compreensão. Antes mesmo da vinda de Jesus, a palavra de Deus já afirmava que isso aconteceria. E sempre foi assim. Na verdade, se Deus fosse direto o tempo todo, nós talvez nunca entendêssemos o Evangelho. Porque a diretude de Deus, ela é radical, ela é plena, ela é completa, vai muito além da nossa compreensão. Então, o recurso didático de dar uma voltinha, contornando o alvo para chegar nele, é a maneira que nós precisamos para entender o que é claro aos olhos de Deus. Ou o que já é claro para o convertido, mas o não convertido tem muita dificuldade de entender essa clareza. A parábola é um recurso até para navegação. Se você tentar voar algum dia na sua vida, você não vai conseguir voar em linha reta. Seja para qualquer lugar que você for, para o bem ou para o mal, você sempre faz uma pequena curva para vencer o vento e depois pousa no ponto que você deseja pousar. Você sempre faz uma volta. Para navegar é a mesma coisa, você não consegue ir em linha reta, pega o jet ski, senta, você não consegue. A maré te empurra numa direção e você é obrigado a botar o manche numa direção que faça uma leve curva e aí você chega no ponto certo. Tanto para o bem quanto para o mal. Quem é que lembra das Torres Gêmeas?
dos aviões atingindo as torres gêmeas. Todo mundo lembra daquela imagem horrível, né? Vocês lembram que os aviões não vinham em linha reta? Essa era a certeza que os que viam aquilo tinham, que eram pessoas habilitadas para voar. Não era alguém que tinha pego um avião e digo assim, bate ali, o cara sentou e bum. Não. O cara vinha fazendo uma curva para impedir que o vento desviasse ele do alvo e conseguisse a aproximação exata no ponto em que ele queria chegar. A parábola é assim. Pode parecer que não vai chegar no lugar certo, mas ela vai e vence todos os obstáculos, porque está numa tangente que faz ela chegar no ponto certo. Isso é parábola. Então, para muitos, a parábola pode ser gratificante de ser assimilada. Ah, entendi, Senhor, obrigado. Mas para outros pode ser um impacto profundo. E às vezes a pessoa se fecha e diz, não, isso aí é historinha. Isso aí é... Einstein disse que a Bíblia é uma coleção de histórias infantis. Einstein. QI altíssimo. Então, às vezes, a nossa necessidade de compreensão é maior do que a nossa submissão à informação que a gente precisa receber. E aí a gente não assimila. Por isso existe a parábola, para que o contorno atinja o alvo. Que se viesse em linha reta, nós bloquearíamos facilmente. Então, graças a Deus que ele resolveu falar por parábolas, porque ele consegue desviar dos bloqueios que eu imponho e alcançou meu coração. Se ele fosse sempre em linha reta, talvez eu nunca aceitasse essa informação. Mas como ele fez um desvio, vamos dizer assim, me driblou, enganou a minha consciência e me alcançou, apesar do meu entendimento intelectual ir contra o que estava sendo dito, a fé me alcançou. Então, não é por linha reta, direta e radical que a gente se torna didático na explicação do Evangelho. Não dá para chegar e dizer assim, vocês todos irão para o inferno. Quando foi que Jesus disse isso? Não é assim que se evangeliza. Todo mundo vai para o inferno aí, nessa balbúrdia. Então, por isso, ouçam a palavra. Nunca falou isso. Você pode dizer a mesma coisa, mas com suavidade, com uma tangência adequada, como Deus ensinou que deve ser feito. Essa é a função da parábola. O próprio Jesus explicou as parábolas. Olha que bênção. Nos 3 evangelhos, tanto em Mateus, Marcos, como também em Lucas, o próprio Jesus explicou o que queria dizer essa parábola. Para os irmãos decorarem, como isso aqui é uma aula, convém decorar certas coisas, né? A parábola do semeador, no Evangelho de Mateus, está no início do capítulo 13. Mateus é o primeiro evangelho, certo? Eu estou errado? O segundo é Marcos, certo? Então, em Mateus 13 tem a parábola do semeador. 13, 1 mais 3, 4. Em Marcos 4, também tem a parábola do semeador. 13, 1 mais 3, 4. Em Marcos 4 tem a parábola do semeador. Em Lucas 8, 4 mais 4, 8, também tem a parábola do semeador. Então agora ninguém mais vai esquecer onde é que está a parábola do semeador, né? Molinho, molinho. Mateus 13, Marcos 4 e Lucas 8. E é no início, gente. Não precisa nem decorar que versículo começa. Já no iniciozinho já começa lá. Ok? Então lá em Lucas 8, só que agora do versículo 11 até o 15, existe a explicação da parábola. Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. A que caiu à beira do caminho são os que a ouviram. Vem a seguir o diabo, arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. Vou repetir para ficar bem claro. Para não suceder que, crendo, sejam salvos. A que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebam com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo e na hora da provação se desviam. A que caiu entre os espinhos são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. A que caiu na boa terra são os que,
tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra. Estes frutificam com perseverança. Gente, não tenho o que acrescentar aí. Eu seria até estúpido se eu tentasse explicar o que Jesus já explicou. E aí eu ia mudar o sentido do que eu estava falando antes. A parábola é um contorno. Se a gente começar a tentar torná-la direta demais, ela perde a função de chegar aos corações. Eu não posso pegar esse arco, essa linha curva que é uma parábola, e torná-lo reto. Eu não posso fazer isso. Eu não posso pegar o que Jesus disse assim e fazer isso. Eu não tenho esse direito. Eu não posso corrigir, revisar o que Jesus disse. Eu não posso. O que o irmão falou? O arco ele quebra, né? Se lá o arco flecha, você botar reto, ele vai estancar, né? O arco tem uma tensão própria. Então, se eu tento transformar o arco numa linha reta, ele quebra, o que o irmão falou. Então, deixa de ser uma parábola, vira um pedacinho e outro pedacinho. Para que se mantenha essa tensão, tem que continuar sendo um arco, ok? Bom, a gente também percebeu na parábola que existe uma produtividade variável. Isso está mais claro em Mateus e Marcos, sobre a questão do 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. A diferença principal entre os dois evangelistas é que um fala na ordem crescente positiva, 30 por 1, 60 por 1, 100 por 1. E o outro, acho que é mais pessimista, fala 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. Gente, mesmo que seja só 1 por 1, já é uma glória. Mesmo que seja só 1 por 1. E não é só 1 por 1. Mas a gente tem que manter na cabeça que a produtividade é variável. Quer dizer, eu não preciso ficar preocupado com quantas sementes aquela semente vai gerar depois que ela germinar. Isso não é problema meu. O meu problema é plantar. Eu não posso ficar julgando a produtividade antes da semeadura. Qualquer agricultor sabe disso. É óbvio que você busca condições melhores para semear, é claro. Mas nada garante a produtividade. Nada. Nem com toda a tecnologia que existe hoje, um tratamento de sementes e transgênicos, e adubação, e irrigação, e seja lá o que for, a produtividade se dá tanto quanto Deus quer que se dê. O país mais rico do mundo tem a maior produção de suco de laranja no mundo. Gente, laranja é uma árvore, você planta, ela cresce e fica lá. Não é assim? Fica lá, anos. Você não tem que cortar de novo, plantar de novo igual alface, não. A árvore fica lá. Mas o país mais rico do mundo sofre com a entre-safra de laranja. Por quê? Porque Deus quer que sofra. Então não há controle sobre produtividade a não ser a vontade de Deus. Nada que eu faça vai garantir produtividade. A minha obrigação é semear. A produtividade é Deus que dá. Ok? O desperdício não impede a colheita. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente planta arroz ou feijão, ou seja lá qual for o grão, a gente planta principalmente para quê? Para que ele nasça de novo e a gente se alimente disso, não é? A maior parte a gente planta ou a gente come? A maior parte a gente come. E ainda tem um pedação que a gente joga fora, que estraga no caminho, que o supermercado cobra caro, dá bicho, ninguém compra. Mas é feito para um objetivo diferente do nascer de novo. Porque esse é o objetivo da semente plantada, nascer de novo. E aí sim vem a tal produtividade variável depois. Mas por menor que seja a regeneração da semente que volta a viver, e maior que seja o desperdício, não impede, por maior que seja o desperdício, não impede que a semente nasça. Se eu pegar um saco de feijão com 1000 grãos e comer 999, ou tocar fogo neles, ou pisar, e um grãozinho só, colocar no algodãozinho com água, igual a gente fez na escola, acho que todo mundo já fez essa experiência na escola, ele vai brotar.
independente do que eu faça com os outros 999. O desperdício não impede a colheita. Porque aquele único grãozinho que brotou, pode virar uma fava, que vai nascer um monte deles, aí você planta de novo. Aí daqui a pouco você tem milhares de feijões, muito mais do que os que você desperdiçou. Ok? Deus faz assim. Ele não precisa de uma quantidade para que dê certo. Não precisa. O remanescente, por menor que ele pareça, sempre supera as expectativas. Sempre supera. Às vezes o povo de Deus está espremido, é só um pouquinho de gente só, num cantinho lá, escondido, lá na Palestina. Milhões de pessoas fora dali. Roma já tinha 2 milhões de habitantes no ano 0. Vou repetir. Roma já tinha 2 milhões de habitantes no ano 0. A grande Roma era uma Campinas. Campinas, do dia de hoje, no ano 0, já era Roma. E naquela época não tinha trem, ônibus, caminhão, avião. Era cavalo, a pé, charrete, carroça. 2 milhões de pessoas. Um desperdício. Não podíamos dizer isso? O povo de Deus saiu do Egito com uma quantidade de pessoas para chegar na Terra Santa. Todos morreram, menos Josué e Caleb. Todos. Deus fez o remanescente. Deus faz. É Deus quem dá a produtividade. Não foi Josué, nem Caleb, nem Moisés. Não foi. É Deus que dá. Quer dizer, Ele mantém o que Ele quer manter, germina o que Ele quer que germine, e Ele anula o que Ele quer anular. Tá? Parece injustiça de Deus, isso que eu falei agora, né? Às vezes a gente fica pensando assim, poxa, Deus é duro, né? Deus é brabo. Vamos ler no capítulo 8 do Evangelho de Lucas, o verso 10, porque eu pulei ele, não sei se os irmãos perceberam, a gente leu do 1 ao 9, depois eu li do 11 em diante. Vamos ler o verso 10 agora. Diz assim: Respondeu-lhes Jesus: A vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais fala-se por parábolas, para que, vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. Jesus não estava falando para os que não entendessem. Não, ele estava falando para que eles não entendessem. Ele não estava falando para os que não viam, vissem. Não, ele estava falando para os que não viam, não vissem. Poxa, parece injusto, né? Pô, Jesus deixou de ser aquele abençoador, né? Ficou rude de uma hora para outra, não quer que ninguém entenda nada. Não, ele não quer que você finja que entendeu. É isso que ele não quer. Na verdade, essa passagem está ligada lá no Antigo Testamento, ao livro do profeta Isaías, no capítulo 6, vamos ver lá, Isaías 6, versos 8 a 13. Isaías 6, versos 8 a 13, a palavra de Deus diz assim: Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu, Isaías disse: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: Vai e diz a este povo: Ouvi e não entendais. Vede, mas não percebais. Torna insensível o coração desse povo. Endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha a ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Então disse eu: Até quando, Senhor? Ele respondeu: Até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes,
as casas fiquem sem moradores, e a terra seja de toda assolada, e o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como terebinto e como carvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica o toco. Assim, a santa semente é o seu toco. Em que circunstância que isso está acontecendo? O reino de Israel, tinha sido dividido em Judá e Israel. Nessa ocasião, Israel já não existia mais como nação, vamos dizer assim. Não existia mais. Mas ainda existia Judá. Só que Judá seria submetida também. Deus já estava preparando, se não me engano, os babilônios, pastor? Para vir e dizimar aquele povo também. E estava avisando que eles iam ser extintos mesmo. É isso que Deus está falando. Ele estava, como dizer assim, por escolha do próprio Deus, ele estava querendo revelar a própria vontade pelo juízo. Ele pode revelar do jeito que ele quiser, pela bênção, pela graça, mas dessa vez ele quis revelar-se pelo juízo. Em suma, Deus sempre tem o controle de tudo. É Ele quem sabe o que é melhor para nós, sempre, sempre, em todos os instantes. Não há uma dúvida de Deus a respeito de absolutamente nada. Agora, nós vivemos navegando em dúvidas, A nossa fé vive sendo ralada nas nossas dúvidas. Então, é importante que a gente entenda 3 informações muito claras, que às vezes o evangelista, o pregador do evangelho, esquece. A primeira é: ninguém merece ser evangelizado. Ninguém merece ser evangelizado. Não há uma criatura que mereça o evangelho. Não há. Então, se a gente pensa que vai evangelizar por peninha, tadinho, vai para o inferno. É melhor você ficar em casa, meu irmão. Porque você está se movendo por caridade, por filantropia. Essa não é a motivação do evangelista. Ok? Ninguém merece. Porque quando você se move com caridade, você está achando assim, poxa, que injustiça. Não é assim que a gente pensa? Você vê uma criança na rua pedindo comida, você, poxa, que injustiça, uma criança, um país tão rico, cheio de alimento. Isso é caridade. Você tenta corrigir uma injustiça social, emocional, intelectual, seja qual for. O Evangelho não é uma correção de injustiças. Não há justiça a partir da cruz em nós. Há justificação na cruz por Cristo para nós, ok? Então, se algum foi injustificadamente tratado, foi o próprio Cristo, não é nenhum de nós. Então, primeiro, ninguém merece ser evangelizado. Segundo, ninguém merece ser perdoado. Não há um de nós que mereça o perdão de Deus. O meu pecado é justificável, então Deus tem que me perdoar. Quem disse isso? Onde é que está escrito que esse pecadinho ofende menos a Deus do que o pecadão, o pecadaço, o super pecado do outro? Aonde está escrito isso? Às vezes, aquela sonegaçãozinha que eu faço, eu não paguei só aquele impostozinho ali, pedi um negócio sem nota para pagar menos, vai faltar comida na casa de uma família. Eu não tenho visão da consequência do meu pecadinho. Então, eu não posso avaliar se é um pecadinho ou um pecadaço. É pecado. Então, eu não mereço perdão. Não mereço. Ninguém merece. Então, não tem que chegar com o Evangelho como algo que vai, por merecimento, perdoar. Ninguém merece ser perdoado. E, por fim, se ninguém merece ser evangelizado e ninguém merece ser perdoado, também ninguém merece ser salvo.
Ninguém merece ser salvo. Então eu não posso chegar e dizer assim, meu irmão, Deus deu isso para você, aceita só que tudo bem. Não é assim. Não é um aceite. O pastor vive criticando a gente falar, aceitou Jesus como se fosse uma bandeja de cafezinho. Aceita, pastor? Não é assim. Você tem que perceber quão miserável criatura você é para que caiba Deus no teu coração. Primeiro o arrependimento, por ser pecador, por não merecer o evangelho, para que depois você, arrependido, se converta para ser salvo. E é esse o caminho que tem que ser, e não o contrário. Você convence a pessoa das benesses do céu, é claro que ela vai aceitar Jesus, ela não é maluca. Tem coisa melhor do que o céu? Não, não tem. Então ele vai dizer, não, por quê? Não, não quero Jesus, não. Como? Ela tem que entender que o que ela merece é ir para o inferno. Ela não merece perdão e não merece ser salvo. Por isso, a parábola. É porque você tem que dizer isso, essa verdade tem que ser dita com carinho, com amor, e não com uma pedrada na testa, como o pastor já pregou. Você pega o diamante, taca na testa da pessoa. Ou você entrega numa caixinha bonitinha. Essa é a responsabilidade nossa. Diga, pastor. Você está falando aí, a maioria das abordagens, quando se vai falar do Evangelho, porque Jesus vai transformar a tua vida. Na verdade, ela deveria ser o inverso. Olha, você é ruim, você é imerecedor desse fato, mas o fato é, Jesus morreu por tua causa. Mas a gente faz uma abordagem totalmente. A gente inverte a ordem dos fatores, esperando não alterar o produto. Mas, nesse caso, altera o produto. Estava conversando com o irmão Marco hoje de manhã. A receita de bolo de Deus, ela tem uma ordem para as coisas acontecerem direito. Tem um tempo para as coisas acontecerem direito. Tem uma incorporação de ingredientes que devem ser postos na ordem certa. Como a dona de casa faz um bolo. Você não pode pegar o açúcar e o fermento, tacar no forno, depois tira, mistura com leite, agora você bota... Não é assim que se faz. Tem uma sequência certa, tem um tempo certo. E quando o bolo fica pronto, você também não pode arrancar do forno e sair comendo, senão você vai queimar a tua boca e não vai sentir sabor nenhum. Então tudo tem um tempo certo, um momento certo, uma hora certa, tem uma sequência certa. Com Deus é assim, a ordem, o plano, a organização faz parte da vontade de Deus. Não é vontade de Deus o improviso constante. Não, não é. Então, quando eu for pregar o Evangelho, eu tenho que pensar bem antes no que eu vou fazer, no que eu vou dizer, de preferência entender para quem eu vou falar, sobre o que eu vou falar, entender aquela cultura, entender aquela realidade daquela pessoa, é diferente da minha, sempre, mesmo que seja um irmão gêmeo, a realidade dele é diferente da minha. Então eu sempre tenho que mudar de posição, como eu falei no início, fisicamente, emocionalmente, intelectualmente e principalmente espiritualmente, para que a minha pregação seja útil para a vontade de Deus. E não que ela vai se tornar mais eficiente pelo meu compromisso. Não, a eficiência vem só do Senhor, e não da minha capacidade. Tá? A salvação é pela misericórdia e pela graça de Deus, e não por mérito. Tá? É a conclusão dessas 3 afirmações que eu tinha feito, é que a salvação é pela misericórdia e pela graça, e não por mérito. Agora, eu falei que o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos e o Evangelho de Lucas, que é o que nós usamos para estudar a parábola, falam da parábola do semeador. Mas João não fala nada disso? Não, João fala. Ele não conta a parábola, mas ele fala. Vamos ver lá no Evangelho de João, capítulo 12, verso 24 a 26. João 12, 24 a 26. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me,
e onde estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Em suma, João também está falando aí da semente que se perde. E ele fala da semente que se perde por causa do próprio coração. O próprio solo fica apegado a algumas coisas que não permite que a semente germine. Então, João é mais simples e mais direto, não fala da parábola, mas também não é uma pedrada na testa. Ele também fala com amor, da forma como Jesus diria textualmente. Também no Evangelho de João, ainda no capítulo 12, dos versos 37 ao 47, vamos ler. E embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele, para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou-lhe os olhos, endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Isto disse Isaías porque viu a glória dele, e falou a seu respeito. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E Jesus clamou, dizendo: quem crê em mim, não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Em suma, João sintetiza nessa passagem o que nós falamos antes, que estava melhor textualmente descrito pelos evangelistas. Mas ele está falando a mesma coisa. Ele está falando que quem se apega a essa vida, perde a vida vindoura. Quem se apega ao status, à própria posição, à reputação que as pessoas têm sobre si, perde a chance de ver o Evangelho tocando verdadeiramente o próprio coração. E para concluir, vamos agora definir mais claramente quem são o semeador, a semente e o solo. O semeador, eu acho que é óbvio, né? Assim, todo mundo entende que o primeiro grande semeador é o próprio Deus, né? Que coloca a sua palavra e que ela toca os nossos corações. Mas nós também nos tornamos semeadores depois que essa palavra tocou os nossos corações, e nós nos transformamos em semeadores pela graça do Espírito Santo, não pela nossa capacidade. Porque não existe semeador entre os humanos incompetente ou competente. Existe semeador santo, verdadeiro adorador, ou aquele que pensa que é semeador, mas está só fazendo publicidade e propaganda do Evangelho. Vocês sabiam que foi a Igreja de Cristo que inventou a publicidade e a propaganda? Foi a igreja. Então não é propaganda, não é publicidade. Nós não somos promotores de uma ideia. Nós não temos que divulgar um conceito para que as pessoas entendam e adquiram ele. Não. A gente tem que dar continuidade à obra que é do Espírito Santo. Nós somos só ferramentas desse processo. Na maioria das vezes, os grandes latifúndios, quem semeia não é o dono, não é? Nem nas grandes fazendas, nem na maioria dos sítios. Tem sempre um cara que fica carregando o saco e jogando a semente lá. Nós somos esse cara. Só. A terra não é nossa, o saco não é nosso, a produção não é nossa, a semente não é nossa, a água que já choveu, se vai chover, se vai ser irrigada, não é nossa, mas a gente tem que semear. Ok? A gente não tem que ficar julgando. Ah, não, aqui eu vou jogar porque aqui parece que é bem fértil, ali não, acho que não. Não, o semeador tem que semear. Não dá para a gente avaliar se é fértil ou não. É impossível essa avaliação. Na maioria das vezes, a gente conhece alguém que a gente pensa assim, poxa, esse cara tem um bom caráter, parece uma boa pessoa, vou falar do Evangelho para ele, o cara tem um coração duro, não aceita. E o outro que tem um comportamento
odiável pela sociedade, às vezes você fala de Jesus para ele uma vez só, o cara se debulha em lágrimas e aceita Jesus na hora. Por quê? Porque Deus sabe qual é o terreno fértil. O semeador só tem que semear. Só. Diga, pastor. José, me baseando nesse contexto seu aí, que você acabou de falar, que eu digo sempre que a obra que nós fazemos não é a obra de Deus. A obra de Deus, quem faz é o próprio Deus. Nós estamos fazendo aquilo que Deus manda, é lançar a semente. Mas o dar o crescimento, a irrigação, isso tudo pertence ao próprio Deus. Então a obra de Deus quem é? É o próprio homem. Sim. Nós somos a obra de Deus. Né? Então, o que o pastor fala vai de encontro até o versículo que eu quero ler agora com os irmãos, que está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. 1 Coríntios 3, capítulo 3, versos 6 a 7. A palavra diz: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ok? Então, Deus é o primeiro semeador. Cristo Jesus semeia. Depois de você convertido, também tem a obrigação de se tornar semeador. A igreja semeia no mundo. É o corpo de Cristo colocando a semente da palavra no mundo. E a semente? Também é praticamente óbvio. A semente é a palavra. A semente é que tem o poder. É a semente que tem o poder. Vou falar mais uma vez. É a semente que tem o poder. É a palavra que tem o poder. Não é o semeador, nem o solo. O poder está na palavra. A palavra gera, a gente pode ver em Tiago, capítulo 1, verso 18. Vou passar rápido agora, senão a gente vai se atrasar. Gera, Tiago 1, verso 18. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. A palavra salva, ainda em Tiago, só que no verso 21 diz: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. A palavra regenera. 1 Pedro, capítulo 1, verso 23 diz: pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. A palavra liberta. João, capítulo 8, verso 32. Esse a gente tem que decorar. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Produz fé. Romanos 10, verso 17. E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. A palavra santifica. João 17, 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E nos atrai a Deus. João capítulo 6, versos 44 e 45. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. A primeira semente também é o próprio Deus. João, capítulo 1, versos 1 a 5. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele,
e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. Então, primeiro, o próprio Deus é a semente, é a palavra. Depois, você, em Cristo, também deve ser a palavra. Como assim? Você tem que ser um testemunho vivo. Você tem que evangelizar com o teu comportamento, com as tuas atitudes. A maneira como você se relaciona é que é a verdadeira pregação do Evangelho. E não apenas a tua oratória ou a tua capacidade discursiva. Você não vai tocar coração nenhum se não for coerente a tua vida com a vida que Deus te deu, ou que você diz que Ele te deu. As pessoas precisam ver em você esse Deus vivo. Em suma, você vira palavra, você vira semente. Se você é corpo de Cristo na igreja, e Cristo é a palavra, você tem que ser a palavra para fazer parte do corpo de Cristo. Então você é o semeador e vai se moldando como a semente quer que você seja. Você vai se tornar semente. E não vai se impor como pessoa sobre essa palavra, não. É a palavra que vai se impor sobre a tua forma para que você se torne semente. Em suma, você tem que ser uma Bíblia viva no meio dos irmãos. Nunca uma Bíblia textual que não é coerente com o teu comportamento. Isso não vai funcionar se você pretende evangelizar. E o solo? O solo é o coração de quem ouve a semente sendo pregada. Mas o primeiro solo também foi o próprio Deus. O coração de Jesus trouxe a palavra aos nossos corações. Vocês não creem que o próprio coração de Jesus ficou tocado por esse homem que estava condenado ao inferno? Com certeza, por amor é que ele foi para a cruz. Então, o primeiro solo em que a palavra regenerou, não vou nem dizer regenerou, mas vingou, foi o próprio coração de Jesus. Senão ele não poderia, como homem, se submeter àquele sacrifício da cruz. Ele se revoltaria, como qualquer um de nós se revoltaria. Diria, eu não fiz nada. Né? Qualquer um de nós diria, eu não fiz nada, eu não pratiquei heresia nenhuma, não falei nada contra ninguém. Não, ele se submeteu por amor. Em suma, o coração de Jesus foi o primeiro solo. Diga, pastor. Lá no livro de Apocalipse, há uma pergunta, quem há de ir? Aí o próprio Senhor disse, envia-me a mim. Então ele, nesse momento, foi tocado. O próprio Jesus aceita o compromisso. Aparentemente férteis ou inférteis os solos, nós temos que semear. Nenhum de nós parecia fértil antes da semente entrar em nossos corações. Nenhum de nós. Eu tenho certeza que qualquer um dos convertidos que estão aqui conhece alguém não convertido que duvida da sua conversão. Por quê? Porque a pessoa sente o contraste que há entre você agora e o que você era antes. Glória a Deus porque é assim. Porque se não há esse contraste, irmão, você não está salvo. Tem que contrastar. A verdadeira salvação causa esse desconforto em volta. Primeiro dentro, né? Que você se destrói, o vaso quebra. Depois esse desconforto vai minando a vizinhança e todo mundo percebe que tem algo diferente acontecendo ali. Muitos se recusam a aceitar, não, esse cara é um ator, é mentira. Mudou nada, está só fingindo que é bonzinho para se dar bem aí. Até acontece isso às vezes também. Mas a palavra verdadeira regenera e salva e causa esse contraste. Então o solo tocado, ele acaba sendo parte da semente. Os nutrientes entram na semente e a semente, antes de brotar, morre. Ela morre. Ela deixa de ser semente para virar outra coisa. Ela não é mais semente quando vira broto. Se você pegar o broto e tentar replantar nas mesmas condições que a semente estava, não vai vingar.
O tratamento do broto é diferente do tratamento da semente. O solo entra na semente, porque a semente transforma o solo. A palavra muda o solo, a ponto do próprio solo deixar de ser solo e virar semente. E aí a planta vai crescendo, por quê? Porque ela vai tirando nutrientes do solo. Em suma, a semente vai incorporando vida a ela e vai crescendo. Isso é a igreja. Nós somos nutrientes dessa semente. As nossas vidas vão morrendo e nós vamos passando a fazer parte de uma árvore muito maior do que nós originalmente éramos, apenas solo. Para concluir, vamos ler Colossenses, capítulo 1, versos 15 a 23. Como eu estou falando, né, o próprio semeador, primeiro semeador foi o próprio Deus. A primeira semente foi e é o próprio Jesus. O primeiro solo também foi Jesus Cristo, um coração repleto de amor, regado pelo sangue puro que nos purificou de todo o pecado do mundo para salvá-lo. Colossenses, capítulo 1, verso 15 ao 23 diz: Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Você tem que ser o Cristo para o mundo. Isto é ser igreja. Isto é evangelizar. As pessoas têm que ver Cristo em você, e não você falando de Cristo, ou a sua igreja falando de Cristo. Elas têm que ver Jesus Cristo, e depois perceber quem é você, qual é a sua igreja. Porque não é denominação, ou placa, ou porta, ou faturamento, se é que a gente pode chamar assim, receita. Não é isso que enche o reino de Deus. Não, é a semente que vinga a 30 por 1, 60 por 1, 100 por 1. Mesmo que o remanescente pareça pequeno, ele sempre supera as expectativas. Mesmo que o desperdício seja enorme, sempre haverá uma semente de Deus que sobreviverá a todos os ataques e vai germinar. Porque é assim que Ele quer que seja. Não nos cabe entender o porquê, cabe apenas aceitar que é assim que Ele quer que seja. Então nós temos que ser apenas serviçais dessa obra, apenas semeadores, cheios da palavra, colocando a palavra em cada cantinho que a gente vê que pode colocar. Em suma, distribuindo Jesus por todos os solos, não só falando do Evangelho, mas principalmente nos comportando como Jesus agiria em cada circunstância das nossas vidas. Aí sim, estaremos sendo missionários,
a cada instante, em cada situação, em cada momento, e não apenas quando formos instituídos com esse cargo, com essa denominação, ou com status de missionário. Se você é a igreja, irmão, você é missionário. Querendo ou não, você é missionário. Você pode ser um missionário que não está cumprindo com as suas obrigações, de orar, de colaborar, de colocar os seus bens como aquelas mulheres que Lucas falou faziam, ou como aqueles 12 que iam com ele, mesmo sem estar convertidos ainda. Você pode estar fazendo nada disso, mas Deus mandou que você fizesse. A principal mensagem da parábola do semeador é que nós temos que trabalhar por essa obra. Não é só colocar o feijãozinho no algodãozinho e molhar. Não vai ser suficiente. Se você deixar o feijãozinho ali, no algodãozinho com água, ele vai morrer, porque o algodãozinho não tem nutriente. Então você vai ter que pôr num solo verdadeiro, você vai ter que regar, às vezes você vai ter que adubar, às vezes você vai ter que podar. O que a gente faz na escola bíblica é isso, é regar, é adubar, às vezes podar. Isso é escola bíblica. Até vir na escola bíblica é um trabalho missionário, que você está se permitindo ser útil nessa obra, e não apenas falando do evangelho para o mundo como se você fosse merecedor desse status missionário. Que isso? Você é só um serviçal, só um trabalhador. Amém? Queria que os irmãos agora louvassem conosco o louvor do Daniel de Souza, que eu gosto muito, e graças a Deus o Ministério de Louvor conseguiu ensaiar a tempo. Bom, irmãos, nós tivemos um probleminha técnico desde ontem, a gente está sem retorno e o defeito aqui que já está sendo sanado, mas ainda não foi. Mas a gente não precisa, como eu já cansei de dizer, reiteradamente aqui, a gente não precisa de instrumental. O instrumental é só mais uma coisa. Nós temos as nossas vozes para adorar o Senhor. Esse louvor diz exatamente, nos convoca a fazer como Jesus ia às cidades, aos povos, às nações, à vizinhança, às escolas, às comunidades e pregar o Evangelho. Isso é uma missão minha, é uma missão sua. Então você pode louvar ao Senhor conosco. Nós aqui somos participantes da congregação, nós não somos atores, não estamos aqui numa apresentação, mas estamos aqui simplesmente para louvar junto com a igreja. Vocês que vão nos ensinar a louvar. A gente ainda não sabe. Então, eu queria convocar você a adorar o Senhor, louvar o Senhor com essa canção. Todas as cidades, povoados e aldeias, percorria Jesus. O que ele fazia? Pregando o Evangelho, ensinando e curando, prosseguia Jesus. Vendo as multidões cheios de compaixão, a seara é grande demais. Todas as cidades, povoados e aldeias, percorreremos. Olha a sua declaração, você está dizendo que vai fazer isso. Pregando o Evangelho, ensinando e curando, prosseguiremos.
comissionou a fazer. Pregar o evangelho a toda criatura, todas as cidades. Todas as cidades, povoados e aldeias, percorria Jesus. Queremos fazer o mesmo, Senhor. Pregando o evangelho, ensinando e curando, prosseguia Jesus. Não desista, meu irmão, de pregar o evangelho. Vendo as multidões, cheios de compaixão, a seara é grande demais. Onde estão os trabalhadores? Todas as cidades, povoados e aldeias, percorreremos, pregando o evangelho, ensinando e curando, prosseguiremos. Somos igreja, os trabalhadores, somos teu corpo, Jesus. Somos teus pés, andando em toda parte. Somos tuas mãos, curando e abençoando. Somos teus olhos, à procura dos aflitos. Somos tua boca, proclamando o reino de Deus. Somos teus pés. Somos teus pés, andando em toda parte. Somos tuas mãos, curando e abençoando. Somos teus olhos, à procura dos aflitos. Somos tua boca, proclamando o reino de Enche toda a terra do conhecimento da tua glória, através do teu povo. Enche toda a terra do conhecimento da tua glória, através da igreja. Através de somos teus pés, andando em toda parte. Somos tuas mãos, curando e abençoando. Somos teus olhos, à procura dos aflitos. Somos tua boca, proclamando o reino de Deus, o reino de Deus, o reino de Deus. Aleluia. Aplauda o Senhor.